Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 10 e vamos estar fazendo uma revisão dos conteúdos que foram abordados ao longo desse ano. Vamos começar a estudar sobre os conceitos históricos, né? O que é história? A história é o registro da sociedade humana ou das civilizações, tá? Em geral, de todas as transformações sofridas pela sociedade. Então, a história, ela inclui todo o traço e vestígio de tudo o que o homem fez ou pensou desde seu primeiro aparecimento sobre a Terra. Então, a história é uma ciência social que estuda a transformação da sociedade no decorrer do tempo. Então, a história, ela não estuda somente as transformações, né? Ela estuda também as permanências. Então, afinal, a história estuda a política, a cultura e as religiões. Sobre o historiador. O historiador, ele é diferente do professor de história. O professor de história, ele interpreta e transmite o que o historiador pesquisou e registrou. Então, o historiador, né, ele tem como objeto de estudo o homem. E o historiador, ele se utiliza das fontes históricas para realizar seu estudo. É fonte, ou seja, a fonte pode ser tudo aquilo que ajuda ao historiador a comprovar o que diz. Então, o que são fontes históricas? São os vestígios deixados por nós ou pelos nossos antepassados. Vestígios como vestimenta, fotografias, documentos, né? Inclui aí certidões de nascimento, de óbito, objetos, móveis. Tudo isso são vestígios que o historiador ele utiliza como objeto de estudo para compreender aquele fato que está sendo investigado. Então, o historiador, né, é o que guarda em si a memória individual ou coletiva de um povo. A história, ela é dividida em períodos, a pré-história, né? Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais. As características do Paleolítico, ele é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Isto porque os primeiros instrumentos eram feitos de pedaços de madeira, pedras ou pedaços de ossos. Era uma sociedade nômade, ou seja, eles não tinham moradia fixa. Isso devido a eles serem caçadores e coletores. Com o passar do tempo, os alimentos iam tornando escassos e eles tinham a necessidade de se locomover e buscar um novo local onde pudesse encontrar alimentos. E as características do Neolítico? É conhecido como Idade da Pedra Polida. Isto porque já houve o aperfeiçoamento dos instrumentos. E eles, a característica principal, eles eram sedentários. Agora eles passam a ter moradia fixa. Isso devido à maior descoberta desse período, que foi a agricultura. E eles inventaram também a roda, né? Aperfeiçoaram aí os rituais. E o último período, que é a Idade dos Metais, onde foi a transição para a história, onde começa a surgir as primeiras cidades. As ferramentas agora foram substituídas, feitas, né, de cobre, bronze e ferro.
começam os registros escritos, as classes sociais, o comércio, o Estado e a civilização. Agora sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia significa entre rios. Atualmente, a Mesopotâmia corresponde ao Iraque. Ela significa entre rios porque ela fica entre os rios Tigre e Eufrates, que foi através desses dois rios, né, que eles puderam aí desenvolver essa civilização, né, onde eles com o tempo implantaram um organizado sistema de barragens para conter a força das águas, tirar mais proveito dos recursos naturais. A economia, ela é agrária e pastoril, comércio, e os meios de produção estavam sob o controle do Estado e dos templos. A religião era politeísta, eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. A política, a Mesopotâmia, esta região foi habitada por uma sucessão de povos, e podemos destacar os sumérios, os acádios, os babilônicos, os caldeus e os assírios. E mesmo dominado por vários povos, a organização social baseava-se geralmente na figura do rei, que era considerado aí um deus vivo. E sobre o Egito? O Egito ele é localizado no nordeste da África. A sociedade egípcia, ela não tem mobilidade social, ou seja, não tem como um escravo ascender e se tornar um rei, tá? E ela é caracterizada no topo pelo faraó, onde ele concentra todos os poderes administrativos, militares e religiosos. Abaixo nós temos os nobres, que são os administradores das províncias ou comandantes do exército. Temos os escribas, que eram funcionários da administração do Estado, onde eles cobravam os impostos e fiscalizavam e organizavam as leis. E as três últimas camadas, compostas pelos artesãos, os felás e os escravos. E terminamos com essa frase do historiador Heródoto, que ele diz o seguinte: o Egito é uma dádiva do rio Nilo. Por quê? Somente, graças ao rio Nilo que surgiu o Egito. O Egito é localizado no deserto, uma região desértica. E foi através das águas do rio Nilo que eles desenvolveram os canais de irrigação e puderam desenvolver o plantio e automaticamente desenvolver aí uma civilização, cidades à margem desse rio. Por isso, Heródoto caracteriza que o Egito, é um presente, digamos assim, do rio Nilo. Tá joia? Então ficamos por aqui. Um grande abraço a todos.